Hoje eu venho conversar com vocês justamente sobre um assunto que é um dos favoritos dos fãs de Inuyasha, Hanyo no Yashahime, justamente sobre as espadas. Aquelas armas incríveis que a gente conhece ao longo de toda a obra de Rumiko Takahashi, mas na verdade é um assunto um pouquinho mais específico. Hoje eu venho conversar com vocês sobre uma avaliação que eu fiz a respeito de como as armas funcionam nesse universo criado pela Rumiko e saber se realmente o poder que a gente vê nos golpes é decorrente das armas ou dos próprios portadores. Então vamos entrar nessa discussão. Desde já eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, porque cada like, cada comentário ajuda para que a gente possa avaliar se o assunto está agradando ou não e também para ajudar as pessoas a descobrirem esse canal. Mas sem mais delongas, vamos começar com o tema. Justamente eu queria criar uma discussão aqui com vocês que ela é pautada principalmente em um suposto erro que aconteceu lá no filme 3, a espada da dominação, a espada que domina o mundo, que é justamente a gente ver Tenseiga utilizando a técnica do Souriuha, a onda do dragão azul. Isso porque a maioria de vocês que acompanhou o anime sabe muito bem essa técnica, uma técnica exclusiva da animação que não existe no mangá, sempre foi conjurada, sempre foi desferida a partir da Toukijin, aquela espada que Sesshomaru carrega ao longo de boa parte da trama e que fora criada a partir das presas de Goshinki, uma das crias de Naraki. O que acontece é justamente que Souriuha acaba sendo usada por meio da Tenseiga, porque, como é dito no filme 3, a única forma de derrotar a Sunga, que era a terceira espada de Ino no Taisho, era justamente combinar os poderes da Tessaiga e Tenseiga. E bom, faria até um certo sentido considerando que Songa era uma espada relacionada ao outro mundo, então ela sendo derrotada pela Tenseiga, que possui poderes de causar danos a seres de outro mundo, até tem uma certa lógica, mas como a Tenseiga conseguiu criar aquela onda do dragão azul, sendo que essa técnica sempre foi da Toukijin? É nisso que a gente vai entrar nessa discussão e avaliar outras situações, inclusive mais recentes, como que aconteceu de Kirinmaru usando a Bakusai Souha, a barragem explosiva a partir daquela espada do Riko. Então continua no vídeo até o final para você entender como isso acontece. É claro que a gente não tem uma resposta oficial e se você tem alguma opinião diferente, você pode comentar isso. Se você já ouviu falar alguma coisa diferente em algum outro local, algum outro canal no YouTube falou outra coisa, porque isso aqui é uma dedução que eu fiz, que é justamente que as espadas basicamente funcionam nem sempre, mas em algumas vezes como verdadeiros catalisadores. Isso porque a função de um catalisador de energia é justamente dinamizar ou estimular algo, também direcionar. Vocês podem até conferir isso em algum dicionário. A ideia da espada ser um catalisador de energia é justamente pegar a energia do seu portador e criar algo, uma forma como uma extensão do seu próprio poder, que consegue direcionar aquela energia através de um golpe. Então, Avalon, você está querendo dizer que o poder que a gente vê sendo lançado nas técnicas não é necessariamente da espada, mas dos seus portadores? Não exatamente. Eu acredito que seja justamente uma combinação dos dois, mas que sim, a gente pode interpretar que as técnicas em si não são algo exclusivo das lâminas, mas habilidades dos seus portadores que acabam sendo projetados com extensões de seus poderes, que são as espadas enquanto catalisadores. Tá difícil de entender? Vou dar alguns exemplos para vocês. Isso quer dizer que Sesshomaru poderia desferir golpes como Souriuha, a onda do dragão azul, a partir de praticamente qualquer espada, seja ela Toukijin, que possui um poder destrutivo bastante grande que a gente vê, ou até mesmo a partir da Tenseiga. A diferença é que a Tenseiga, por conta de suas limitações, não seria capaz de ferir seres que não sejam do outro mundo. Outro exemplo é que, como praticamente qualquer arma pode usar essas técnicas, servir como um catalisador, a gente vê que uma arma simples e comum, como a espada do Riko, pode acabar sendo utilizada para desferir um golpe extremamente poderoso como a Bakusai Souha de Kirinmaru, a barragem explosiva. A diferença é que se for uma arma que não seja capaz de suportar tamanho poder de seu portador, ela vai acabar se desintegrando no processo, que é exatamente o que a gente vê acontecer com a espada do Riko. A gente também tem algumas outras situações que podem desenhar um pouquinho disso pra gente. A gente vê na batalha lá no arco final de Inuyasha
quando Kana estava absorvendo, roubando toda a energia sinistra da espada Tessaiga com seu espelho, a gente vê a Tessaiga justamente utilizando-se do poder do Inuyasha para poder manter a sua forma enquanto uma grande espada. Isso significa que o poder do seu portador, no caso o Inuyasha, flui através da espada e ela inclusive pode utilizá-lo para se manter, digamos assim, firme e forte. Outra menção que talvez nos ajude a perceber isso é que em Hanyo no Yashahime principalmente fica muito claro pra gente que técnicas são herdadas a partir dos seus filhos, de pai para filho. Assim, Touha Higurashi consegue herdar a onda do dragão azul de seu pai, mesmo que ela nunca nem tenha tido contato com a Toukijin, e mesmo que de certa forma seja estranho pensar que a filha de Sesshomaru herdou uma técnica de uma espada que ele já teve, que era de uma cria de Naraki. Isso talvez ajude vocês a entenderem que provavelmente Souriuha é na verdade um poder de Sesshomaru e que acaba sendo desferido por meio de uma lâmina, mas que foi inclusive herdado por sua filha, ou seja, é algo do próprio Sesshomaru e que ela pode desferir a partir da sua Kikujumonji, criando até mesmo uma nova versão que é a onda do dragão gêmeo azul. Além disso, a gente também vê menções semelhantes no que diz respeito à onda explosiva, uma técnica original de Ino no Taisho, que foi herdada por Inuyasha, embora os dois utilizassem ela com a Tessaiga, então dando uma impressão que talvez seja a técnica da própria Tessaiga, mas que acabou sendo herdada numa certa adaptação da Kurikara Maru por meio da Moroha. Ou seja, a gente vê a Moroha usando a onda explosiva na sua versão carmesim, por conta de uma espada que não tem nenhuma relação, até onde a gente sabe, com a Tessaiga, mostrando mais uma vez que as técnicas podem ser herdadas pelos filhos a partir de uma espécie de genética, mostrando que, de fato, provavelmente trata-se de um poder do seu portador e não da lâmina. Inclusive, vale uma menção honrosa aqui para a gente lembrar que assim como Inuyasha e Ino no Taisho demonstraram poderes relacionados ao vento no manuseio da Tessaiga, seja a ferida do vento, seja a onda explosiva, Setsuna também utiliza a explosão do ciclone, uma técnica com elemento relacionado ao vento, o que pode aí nos mostrar que de fato pode ser uma herança do seu avô, talvez que tenha pulado, digamos assim, a geração de Sesshomaru, mas que acabou ser herdada por Setsuna em relação a Ino no Taisho. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que talvez nem sempre as espadas sejam catalisadores também. Nós temos espadas que demonstraram ter poderes latentes. Porém, parte dos poderes pode ser sim do próprio portador. A exemplo, nós vemos que a Toukijin demonstra um poder de uma aura avermelhada. Porém, a partir do momento em que ela é dominada por Sesshomaru, seus golpes passam a ter uma aura azulada, algo que é muito mais condizente com o personagem em si do que com a lâmina. Inclusive, faz muito mais sentido a gente pensar nas lâminas como catalisadores do poder dos yokais, porque seria fácil demais se tornar mais forte simplesmente adquirindo uma lâmina. Assim, o yokai, o seu portador, na verdade nunca teria uma evolução, ele simplesmente teria um equipamento mais forte. E não é exatamente esse o propósito. A evolução dos personagens acaba sendo refletida na evolução das suas armas e das suas técnicas. Tanto que Inuyasha consegue desenvolver uma espécie de técnica do Meidou Zangetsuha muito mais adequada à sua maneira de lutar, que também é semelhante à maneira que Ino no Taisho demonstrou nos flashbacks de Hanyo no Yashahime, diferente de como Shishinki e Sesshomaru utilizavam a técnica de uma forma mais passivo-agressiva. Enfim, o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que, além de ter uma resposta de como o Sesshomaru utiliza Souriuha por meio da Tenseiga, a gente pode passar a ver as espadas como uma espécie de auxílio, de catalisador, e não como se fossem apenas o poder delas, mas sim uma espécie de união, algo que, além de pegar o poder do seu portador, ainda o potencializa e o direciona por meio de técnicas incríveis. Então, essa é a discussão que eu queria trazer com vocês. Não esqueçam de deixar aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que eu tô viajando na maionese? Que eu tô muito louco? Ou que faz um certo sentido? Se vocês discordam disso aqui, por favor, comenta aí o que você acha que
é uma resposta coerente sobre como Sesshomaru utilizou o Soryuha lá no terceiro filme, ou se você acha que simplesmente foi um erro do roteiro e que a gente tem que fingir que aquilo não aconteceu. Comenta aí, por favor, eu quero muito saber a opinião de vocês. Inclusive, muito obrigado por estarem sempre comentando. Eu tô sempre falando para vocês que os comentários me ajudam a criar novos vídeos, novas narrativas e teorias, e a gente vai continuar por aqui. Inclusive, vocês me ajudam fortalecendo, compartilhando os vídeos, deixando o like e também se inscrevendo. Estão super convidados, meus queridos. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais.